Leitura Bíblica de 26 de novembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Daniel, capítulo 2, versículo 24 a capítulo 3, versículo 30. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, e poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro, esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E, como os dedos dos pés eram parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face, e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério.
Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a fornalha do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia.